Senhor, nosso Pai Celeste, que nos envias o Espírito Santo como guia, consolador e luz eterna, abrimos nosso coração diante de Ti como um vaso vazio cheio de esperança. Neste instante de silêncio e oração, sentimos a presença do vento que soprava sobre o lago de Tiberíades, aquele que acalmou as tempestades e trouxe vida onde havia deserto. E o Espírito Santo Consolador prometido nos envolva como um manto de graça, tocando cada fibra da nossa alma com sua doce inspiração. Vem, Santo Espírito, e transforma-nos no que Tu desejas. Os nossos corações, muitas vezes fechados por medos e dúvidas, se abram como a samambaia que acolhe a chuva, transformando a dor em fertilidade. Que a Tua respiração, aquela que movimenta as asas dos pássaros e acalma os mares, faça ecoar em nós a voz de Deus, tão suave quanto o sussurro de um jardim ao amanhecer. Vemo-nos como peregrinos em uma estrada escura, mas Tu és a luz que ilumina os nossos passos. Os nossos olhos cegos para a beleza do mundo se tornem como os de Abraão, que viu a promessa de Deus no vazio da terra e acreditou. Os nossos ouvidos, surdos ao clamor do Espírito, se abram como os de Maria, que escutou a voz do Senhor e acolheu o Filho de Deus no seu ventre. Que os nossos lábios, secos e quebrados por palavras vazias, se tornem como os de Isaías, que proclamou: Aqui está o Senhor, que envia a sua graça, e com ele vem a salvação. Espírito Santo, Tu és o fogo que não consome, mas purifica. O Teu fogo se derrame sobre nós como o que transformou o deserto em uma floresta de oliveiras. E Tu, que movimentas os ventos do céu e fazes crescer o trigo no solo, nos dês a coragem de semear o amor, a misericórdia e a justiça em cada ação. Que os nossos corações se tornem templos onde Tu, Senhor, possas habitar. Como Tu prometeste, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. No entanto, em meio à nossa fragilidade, percebemos que somos como o vaso de barro que carrega a luz do Santo Espírito. E se esse vaso se quebrar, Tu és o vinho que enche os corações de misericórdia. E se o coração se fechar, Tu és o sol que aquece a terra da alma. E Tu, Espírito de sabedoria e de verdade, nos iluminas com a luz da palavra de Deus, como o farol que guia o barco através da tempestade. E Tu, Espírito de consolação e de esperança, nos envolves com o manto da paz, mesmo quando o mundo se torna inquieto. Neste momento, rogamos por aqueles que estão em sofrimento, por aqueles que carregam o peso do mundo nas costas, por aqueles que se sentem perdidos nas sombras da vida. O Espírito Santo, como a coluna de fogo que guiou os israelitas no deserto, ilumine seus caminhos e acalme suas almas. E Tu, que és o consolador dos desesperados e o guia dos desorientados, os conduzas para o porto seguro da fé. E Tu, que és o vento que eleva as orações ao trono de Deus,
nos deis a certeza de que cada lágrima, cada suspiro e cada sussurro de oração chega aos pés do Senhor. E tu, Espírito Santo, nos deis a graça de amar como Jesus amou, de perdoar como Maria perdoou, de servir como os apóstolos serviram. E tu, que és o sopro da vida em cada ser humano, nos ensines a respeitar os sagrados do outro e a honrar a imagem de Deus que carregamos em nós. E tu, que és o guia silencioso que conduz o coração à verdade, nos deis a coragem de dizer: Senhor, és o meu refúgio e o meu escudo. E tu, que és o vento que carrega a promessa de um novo amanhã, nos deis a esperança de que mesmo nas cinzas da dor pode nascer uma nova vida. Que o Espírito Santo nos ensine a ouvir o silêncio de Deus em meio ao barulho do mundo. E tu, que és o sussurro que acalma o coração, nos deis a paciência para aguardar o momento certo da graça. E tu, que és a fonte de vida em cada gesto de amor, nos deis a coragem de seres instrumentos de cura e de esperança. E tu, que és o fogo que não consome, mas transforma, nos deis a coragem de dizer sim ao chamado de Deus, mesmo quando o mundo nos diz não. Espírito Santo, tu és o alívio da alma aflita, a chama que não apaga, a voz que não cala. E tu, que és o mistério da vida e da morte, dos momentos de escuridão e da luz que brilha no fim do túnel. E tu nos lembres em cada passo que somos filhos amados de Deus e que mesmo nas nossas fragilidades, tu nos carregas como pomba que carrega a paz. Agora, com humildade e fé, entregamos nossas vidas ao Espírito Santo. E tu, que és o sopro da vida, a respiração de Deus em nós, nos deis a graça de viver cada momento como uma oração, de amar cada pessoa como uma promessa de graça e de transformar cada desafio em um campo de milagres. E tu, que és o vento que carrega nossas orações ao céu, nos deis a certeza de que nada está além do amor de Deus. Espírito Santo, abençoe-nos com o teu fogo, ilumine-nos com a tua luz e guiemos-nos com o teu amor. No teu sopro nos faça sentir a presença de Deus em cada respiração, em cada passo, em cada palavra. E tu, que és o consolador dos desesperados, nos deis a coragem de dizer sim à vida, mesmo quando ela parece pesar como chumbo. E tu, que és o guia silencioso, nos deis a sabedoria de ouvir o coração de Deus em cada momento. Por fim, entregamos a ti, Espírito Santo, a nossa alma, o nosso coração e a nossa vida. E tu, que és o mistério da eternidade e o segredo do amor divino, nos conduzas por cada caminho, por cada desafio e por cada sonho que ousamos ter. E tu nos lembres que somos amados, que somos guiados e que somos destinados à glória de Deus. Amém.